Paz. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra para você e é uma palavra que o Senhor ministrou ela no meu coração já tem bastante tempo. Eu já compartilhei ela com várias pessoas e hoje eu decidi compartilhar com vocês e essa palavra ela se encontra no livro de 1 Samuel 10. Ali naquele encontro de Saul com Samuel. E hoje eu quero convidar você a uma reflexão. Hoje eu quero convidar você a sair da sua zona de conforto, a parar de olhar para você mesmo e começar a olhar para frente, a olhar para o alto, como diz o salmista no Salmo 121. A colocar os seus olhos em algo maior, a parar de olhar para a dor, parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para aquilo que te falta e começar a olhar para algo maior. Nós estamos vivendo um tempo de transição, e transição fala de mudança, né? E mudar nunca é fácil, eu sei. E como eu já falei aqui outras vezes, eu tenho dificuldade com mudança, mas mudar é necessário, é preciso. E Deus ele está sempre nos convidando, né, a mudanças, né, a sair dos nossos ciclos viciosos e alcançar níveis maiores. E o livro de 1 Samuel 10, eu vou ler o versículo 1 e 2, mas você lê depois aí na sua casa, né? Você vai ver que tem muita coisa, muitos princípios que nós precisamos aprender com esse texto. E 1 Samuel 10 vem falar sobre a unção de Samuel sobre a vida de Saul, o primeiro rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fostes procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Né? Então, eu acredito que muitos, né, conheçam esse texto, sabe como que isso aconteceu, né? A palavra do Senhor, ela nos diz que o Quis era o pai de Saul, e ele era um homem de muitos bens, né? Ele possuía muitos animais e as jumentas desse homem se extraviaram, elas fugiram de casa. E, né, Saul, juntamente com o moço, eles saíram em busca, né, de procurar essas jumentas. E eles acabaram chegando na casa de Samuel. Né? E ali, né, na casa de Samuel, né, o Senhor já havia falado com Samuel que Saul chegaria até ele e que era para ele ungir Saul como rei sobre Israel, né? E essa história ela é bem interessante porque Saul chega na casa de Samuel, Samuel, né, conversa com ele, ora com ele, orienta ele, né? E aí ele dorme ali, no dia seguinte ele, né, para continuar a sua jornada, então Samuel fala com ele, né, sobre esse lugar, sobre Zelza, que quando ele chegasse em Zelza, haveria, né, algumas pessoas que viriam até ele para dizer para ele: não, as jumentas, né, do seu pai já foram encontradas, mas o seu pai está muito preocupado com você. E aí Samuel ele vai instruindo Saul. E o que isso é bem interessante é que Zelza
ele ficava no território de Benjamim. Era uma área que ficava no território de Benjamim. Benjamim, né, é o filho de Jacó com Raquel, né? Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. E Jacó batiza essa criança com o nome de Benjamim, porque a mãe havia chamado ele de Benoni, e Jacó chega lá e fala, não, eu vou trocar o nome dele, meu filho não vai se chamar Edom, meu filho vai se chamar, né, o filho da minha força, da minha mão direita. E ali há aquela troca, né, de nome, né, e Benjamim, né, ele recebe a porção dobrada quando ele tem aquele encontro com José. Tem toda essa história em torno, né? Então, Saul, ele era da tribo de Benjamim. Então, Saul, ele conhecia muito bem o território de Zelza, o território de Benjamim, e conhecia muito bem aquele lugar chamado Zelza, aquela área aonde estava sepultado o corpo de Raquel. Ali em Zelza havia o sepulcro de Raquel. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco que muitas vezes nós paramos no lugar da dor, no lugar da perda, no lugar do sofrimento, no lugar da decepção, no lugar da desilusão. Nós paramos muitas vezes em lugares que deveria ser somente uma passagem. Porque a nossa vida ela é cíclica, né, acontecimentos vão e vêm na nossa vida e muitas vezes, né, repetitivo até. Porém, a intenção não é que você fique em Zelza. A intenção é que você continue prosseguindo para o alvo. Como diz o apóstolo Paulo, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. E muitas vezes, queridos, nós paramos nesses lugares e nós estagnamos ali. Nós paramos nesse lugar que é um lugar de transição, que é um lugar somente de passagem, porque na nossa vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por situações adversas, né? Nós vamos passar por perdas, por desemprego, diagnóstico não favorável que você não estava esperando, sabe? Nós vamos passar por N situações, mas é só passagem, não pode ser ponto de morada, não pode ser ponto fixo, né? E muitos estão vivendo, sabe, nesse limite, nesse lugar. É uma área dentro do território de Benjamim, é uma área dentro do território da porção dobrada, é uma área dentro do território do filho da minha força, estão ali focados somente em Zelza. E não pode, saia desse lugar, saia desse lugar. Às vezes nós não encaramos a realidade dos fatos e não transicionamos. Tem muitas pessoas que não transicionam, chega o tempo da transição, sabe? Como a borboleta, a lagarta, quando ela entende que o tempo dela de transicionar da fase de lagarta para borboleta, ela vai. A libélula, quando ela entende que chegou o tempo dela sair das águas e que ela precisa encarar o mundo lá fora, ela sai das águas e ela se expõe. Só que muitas vezes nós não queremos fazer isso. Nós estagnamos, nós paramos. E sabe o que acontece, amados? Deus tem um projeto para mim, para você. Deus tem um propósito a ser cumprido na nossa vida. E Deus, muitas vezes, Ele vai permitir essas perdas para que nós sejamos impulsionados a alcançar o alvo. A entrar dentro do propósito de Deus, a entrar dentro daquilo para o qual o Senhor nos chama, para o qual o Senhor nos chamou.
Samuel, ele fala para Saul, olha, você vai chegar no território de Zelza, você vai chegar nesse lugar, aonde há o sepulcro, aonde há o sinal de dor, de perda, o sinal de morte, você vai chegar naquele lugar ali, e vai chegar pessoas para dizer para você, olha, tá tudo bem, as jumentas já foram encontradas, seu pai agora tá preocupado demais com você. E aí Samuel fala, aí, Saul, é tempo de decidir. E eu falo para você, é tempo de decisão. Você precisa decidir sair desse lugar e continuar avançando. Por quê? Quando aquelas pessoas chegaram para Saul para dizer para ele, olha, tá tudo bem, as jumentas já foram encontradas, Saul, ele tinha a opção de amém, então tá tudo bem, então tô voltando para casa do meu pai. Ele tinha a opção de voltar para casa do pai dele e continuar com a vidinha dele de sempre, com a mesmice. Mas ele também tinha a opção de continuar subindo e havia, sabe, um destino para Saul. E o destino para Saul seria o quê? O Monte Tabor. Betel, o lugar da revelação. E muitas vezes, por não querermos abrir mão da nossa dor, do nosso lugar, da nossa zona de conforto, porque Zelza significa, um dos significados para Zelza é sombra do calor do sol. É um lugar muito favorável para quem está nos desertos da vida. É um lugar muito propício para quem está atravessando momentos de perda. Você chegar num local onde tem sombra, onde aparentemente o local ele é confortante, muitas vezes nós paramos ali. E eu falo isso para você, essa palavra, o Senhor, ele ministrou essa palavra no meu coração, mais ou menos em 2018, eu não me lembro muito bem, né? E aí, quando eu fiz a cirurgia no olho, uns 3 dias depois, o Senhor falou comigo assim, Eliette, agora é tempo de sair de Zelza. E como eu já falei, né, então assim, eu me enchi de esperança e eu achei assim, pronto, então agora a vida que segue, fiz a cirurgia, né, eu vou cumprir direitinho com todo o período de recuperação para não ter nenhum problema, porque daqui a 2, 3 meses eu vou estar com a minha vida, né, normal, fazendo tudo que eu sempre fiz. E não foi bem assim. E eu me lembro de uma situação que me aconteceu há um tempo atrás, né? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos. O Senhor, ele falou comigo assim, Eliette, eu estou habilitando o teu espírito para receber revelações do alto. E eu tava assim, vivendo, né, toda essa situação do olho, né, da rejeição, da depressão. Eu tinha apenas colocado a prótese, ainda estava tudo muito novo para mim. E aí começou tudo dar errado e eu entrei naquela fase assim de muita dor, né? E eu comecei a focar muito naquilo ali, né? A viver muito, sabe? Aquele momento de dor, aquele momento de perda, e tudo começou a ficar muito intenso, tudo começou a ficar muito forte, né? E aí eu me lembro de um dia que eu estava orando ao Senhor, conversando com o Senhor, e aí o Senhor falou comigo, Eliette, o foco é o monte. O foco não é você ficar aí embaixo. E de fato, se nós pararmos para olhar, o Senhor, ele sempre convida o seu povo para subir, para ir para o monte, né? Nós vemos sempre o Senhor fazendo esse convite.
Abraão vai sacrificar no monte, né? O povo de Israel, quando sai do Egito, a palavra era para ir ao monte para sacrificar ao Senhor, né? Lá em Êxodo 19, nós vemos o Senhor mandando o povo se preparar para subir o monte. Então, assim, o monte, ele está sempre nos planos de Deus. Porque o monte é o local aonde nós devemos chegar. Porque lá do alto você consegue ter uma visão privilegiada, uma visão melhor de tudo o que acontece aqui embaixo. Porque quando nós enxergamos somente aqui embaixo, nós não temos a visão clara e a visão correta do que está acontecendo. Nós só conseguimos enxergar, né, aquilo que está debaixo dos nossos olhos. Mas quem olha de cima tem uma visão privilegiada. E o Senhor, ele nos chama para subir o monte, para quê? Para que nós saiamos daqui, sabe, do superficial, para podermos entrar em algo mais profundo em Deus. E a palavra de Samuel para Saul era justamente essa. Saul, não fique parado em Zelza e não volte. Você conhece esse território muito bem, você tem intimidade com esse lugar, mas chega, porque Deus quer te levar a outros níveis. Deus tem propósito maior para você, Saul. Deus tem propósito de te estabelecer como rei, como autoridade, como governo sobre esse povo. Então, não pare, porque Zelza, ela é uma armadilha para muitos, porque muitos ficam parados ali. E eu sei que é muito difícil, sabe, a gente enfrentar uma dor, uma perda, um luto, uma depressão. Eu sei que é muito difícil a gente romper com tudo isso, porque cada pessoa vive a sua dor de uma forma, mas todas essas perdas, elas são para nos impulsionar, sabe? Para nos dar força para seguir em frente. Eu me lembro de uma ilustração, certa vez que eu li, que fala que estava dois militares, né, em um carro, e o que estava no volante, ele era subordinado ao outro, então fala que eles entraram numa zona que havia muita névoa, muita névoa. E aí ele perguntou para, né, o seu superior se ele pararia ali ou se ele daria continuidade. E o superior dele disse para ele, continua. E a névoa era muito intensa, né? Praticamente ele não conseguia enxergar muito, dirigindo com muita dificuldade. E aí até que chegou um ponto em que eles saíram daquele nevoeiro. E aí o superior disse para ele, agora sim, você pode parar. Aí ele falou, mas eu não entendi, por que eu vou parar aqui agora se o nevoeiro já ficou para trás? Ele falou, agora você vai parar para você respirar, ganhar fôlego, porque o nevoeiro ficou para trás. Então agora a gente precisa repor as energias para a gente continuar seguindo. E quem parou continua lá no nevoeiro. E a ideia é justamente essa. Quando você para, quando você estagna no lugar da dor, amado, você não vai sair dela. Sabe? Porque todo dia vai ter um sentimento diferente, todo dia vai ter uma lembrança que reforça aquela dor. Mas quando você decide caminhar, quando você decide seguir, quando você decide prosseguir para o alvo, para algo lá na frente, você vai saindo e você vai saindo. E esse nevoeiro, a dor, ela vai deixando de ser importante, ela vai perdendo a sua importância, ela vai perdendo a sua intensidade e você vai ganhando força. E quando você chegar lá em cima, aí lá em cima você para. Lá em cima é o lugar da revelação. Samuel, ele fala para Saul, Saul, prossiga, não pare, não volte. Você conhece muito bem esse lugar, você tem intimidade com ele, você
sabe, se mover nesse lugar. Você conhece cada milímetro, né? Cada centímetro, cada metro quadrado dessa área. Mas siga para algo novo. E é isso que o Senhor nos chama. E Zelza, é esse convite, sabe? Para você seguir. Seguir para onde? Seguir para o Monte Tabor, para Betel, para a casa de Deus, para o lugar da revelação. E Deus vai permitir perdas nesse caminho. Assim como ele usou as jumentas como desculpa para atrair Saul para a casa de Samuel. As jumentas, sabe, elas não foram perdidas, elas foram escondidas pelo Senhor. E às vezes nessa jornada, amado, Deus está escondendo algumas coisas de você para que você ganhe força para correr, para você caminhar, para você seguir em frente. E de repente você está pegando essa aparente perda para ficar sentado, chorando, se lamentando, sentindo dó de você mesmo. E querido, não é tempo de sentir dó de si mesmo. Quem sente dó de si mesmo vai viver sempre na autocomiseração. Nunca vai vencer na vida, nunca vai prosperar, nunca vai chegar lá em cima. E às vezes, quando acontece de prosperar, não consegue desfrutar daquilo ali, porque tá sempre com dó, tá sempre lambendo as feridas, tá sempre, sabe, chamando a atenção para a sua dorzinha. Querido, você é mais que vencedor. Você já venceu. Cristo venceu na cruz por nós. A nossa leve e momentânea dor, perdas, sabe? As circunstâncias, nada disso se compara com a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para nós. Eu não posso ficar parado na minha dor. Eu não posso ficar parada sentindo dó de mim mesma. Eu sei que tem dia que dá vontade, sim, tem dia que dá vontade de jogar a toalha, mas se eu jogar a toalha, eu não vou sair disso nunca. Então eu decidi sair, como eu já falei outras vezes, eu decido ser o motivo pelo qual alguém vai acreditar na bondade de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, porque Deus tem cuidado de mim, Ele tem me dado forças diariamente para prosseguir, para chegar, sabe, em lugares aonde muitos não alcançaram, e lugares que eu antes nem sonhava. Quando o Senhor falou comigo, Eliette, o monte é o objetivo, né? Naquele dia, eu tive a sensação de estar vendo o monte. E eu sabia que era lá o meu lugar. E eu sabia que era lá que eu deveria estar. E eu confesso para vocês que assim, eu fiquei, sabe, muito envergonhada. Eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui embaixo? Por que eu tô aqui parada, lamentando essa perda, lamentando essa dor? Nada disso deve ser mais importante do que o anseio de me encontrar com o meu Senhor. E por que eu tô parada? Por que você parou? Por que você parou de ler a Bíblia? Por que você parou de orar? Por que você parou de jejuar? Por que você parou de sonhar? Por que você parou de evangelizar, de discipular, de aconselhar? Por que você parou? Qual é a razão para tudo isso? Pare um pouco e pense sobre isso. Qual é a razão de tudo isso? Pega essa dor que você está sentindo, pega essa frustração, pega essa decepção, pega essa perda, pega, sabe, essa circunstância que surgiu na sua vida de repente, que veio com força, que talvez está abalando todas as suas estruturas. Pega tudo isso, apresenta diante do Senhor, sabe, e segue. Fala, Senhor, tá aqui, eu não dou conta de lidar com nada disso, eu não consigo resolver nada disso aqui.
Eu não tenho capacidade de administrar isso. Então, Senhor, tá aqui e deixa Deus te empurrar para o seu destino profético, para o seu propósito, porque essa é a intenção de Deus, é te levar a lugares altos. Betel, queridos, é o lugar da casa de Deus. Betel é o lugar da revelação. Betel é o lugar do novo do Senhor, onde todos os dias o Senhor vai se revelar a você. Aonde todos os dias você vai ganhar força. Você será renovado para alcançar lugares que você ainda não alcançou. Zelza é lugar de transição, é lugar de decisões rápidas, é lugar aonde você só passa por ela. Você não deve fixar morada. Para Saul, aquele lugar, ele representava dor, porque era o lugar do sepulcro onde estava o sepulcro de Raquel. Raquel era a mulher de Jacó, a mulher que ele amava. Foi a mãe de Benjamim e a mãe de José. E ela morre de forma prematura, né? Então, assim, havia toda essa simbologia de dor, essa lembrança de perda. Havia ali em Zelza, representava tudo isso. Mas Samuel fala para Saul, não fique parado aí. E eu falo para você, não fique parado aí. Não fique parado em Zelza. Lembra que você está no território de Benjamim. Olha para os lados, olha para frente. O território de Benjamim é o lugar da porção dobrada. É o lugar aonde você vai encontrar a cura, aonde você vai encontrar a restauração, aonde você vai encontrar o renovo. Então, saia dessa área de perigo, sabe? Saia dessa área que é uma armadilha para você e suba. Porque o convite de Deus é suba. A palavra que Deus deu que Samuel dá para Saul é sobe. Sobe. Você vai encontrar uma companhia de profetas. Você vai encontrar homens que já estão descendo e esses homens vai te ajudar a alcançar esse lugar, sabe? E é necessário que você suba, é necessário que você se esforce, né? Então, Zelza, ele é lugar de transição, e transição é mudança, e mudança de um lugar para outro, fala de uma passagem de um lugar para outro. Decida, amado, sair desse inverno, sair dessa frieza, sair dessa escravidão, sair dessa aparência, sabe? Sair dessa insegurança, desse orgulho e entre no tempo determinado que Deus tem para você. Deus, ele está te chamando para subir. A ordem é subir. O foco, querido, não é Zelza. O foco é o Monte Tabor. O Monte Tabor é o lugar da transfiguração, é o lugar da mudança, da metamorfose, da transformação, sabe? O foco aqui é você ser cheio do Espírito Santo. Nos versos à frente, quando você lê, você vai ver que Samuel ele vai falar para Saul, descerão homens trazendo pão, trazendo vinho, e esses homens, eles são profetas, e você será cheio do Espírito Santo, e você será transformado num novo homem. É muito parecido com aquilo que Gabriel fala para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E você conceberá e dará à luz a um menino que se chamará Emanuel. O Senhor, ele quer gerar algo em nós, algo que vai impactar as gerações, que vai impactar vidas, que vai transformar realidades, que vai trazer o novo do céu para a terra. Mas se você estagnar em Zelza, você não será esse instrumento, você não participará desse mover que Deus está preparando. E Deus, ele está nos chamando para subir.
Portanto, querido, meu convite para você hoje, rompa com Zelza, dê carta de divórcio para Zelza, sabe? Corta qualquer ligação com Zelza, diz para ela, chega, acabou, a partir de hoje eu não fico mais aqui, a partir de hoje eu vou em busca do alto, do monte, eu vou em busca daquilo que Deus tem preparado para mim. Estar em Zelza, querido, é ser vencido pelas suas emoções, é ser dominado pela sua alma. E em nenhum lugar na Bíblia a palavra do Senhor nos orienta a nos deixar levar pelas nossas emoções, mas sim a sermos cheios do Espírito Santo, a transbordar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu falo para você, rompa com Zelza, deixa o Senhor te encher, te transformar num novo homem, numa nova mulher, com histórias que transforma, com histórias novas, com histórias de superação, de transformação, de renovo. Seja você um instrumento de cura na mão do teu Deus, nas mãos do Senhor. Suba ao monte, traga a revelação do alto para essa geração que precisa ser remida. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te ilumine cada dia mais para que você decida romper com esse ciclo vicioso que tem sugado as suas energias. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe.